A paz do Senhor, meus irmãos, que bom estarmos de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Essa lição 8 que nós vamos estar no próximo domingo na Assembleia de Deus Jardim Jupira. Vamos estar lá junto com o pastor Everaldo e toda a sua equipe da EBD. Eu vou te pedir mais uma vez que você comente, que você divulgue o canal, ajude-nos a divulgar este canal. Se inscreva, clica aí no sininho que quando gravarmos a aula, ele vai avisar você da aula de número 9. Ajuda a divulgar, não custa nada. Mande para uma pessoa que você conhece, mande para pessoas da família, enfim, amigos, e assim você está nos ajudando a divulgar o conteúdo da Escola Bíblica Dominical e a pregarmos a palavra de Deus aonde eu não posso ir fisicamente. Vamos começar a nossa aula com uma oração? Feche seus olhos, ore junto comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença para falarmos, Senhor, da Tua palavra, da Tua verdade, dos Seus ensinos, da Sua disciplina, Senhor. E assim nós pedimos sabedoria do alto, nós pedimos do Espírito Santo, que ilumine a nossa mente, a nossa voz, os nossos olhos, ouvidos, e que ajude os professores no domingo, Senhor, na Escola Bíblica Dominical. Assim nós oramos, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Vamos então para a nossa lição de número 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. E diga-se de passagem, como que é difícil manter esse equilíbrio interior, né? Nossos objetivos, como os professores vão ter, eu também terei esse objetivo no próximo domingo, objetivo 1, aplicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoção e sentimento, e a relação com pensamento e vontade. De vontade nós vamos falar na próxima lição, né, de número 9. Ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, surgem, nós vamos ver isso, responsabilidade do cristão administrar isso, tá? Suas reações, isso com base na palavra de Deus. Demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus, que guarda os corações do que creem. Nossa nosso texto áureo está em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verdade prática, eu estava trocando, né? Verdade prática pelo textuário, mas está aqui a verdade prática acima de todo e qualquer método humano. Devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. A nossa introdução dessa lição, o homem essencialmente, ele é um ser afetivo, pensante, volitivo, livre. Eu penso, eu sinto, eu desejo e vou agir. Então nós vamos estudar isso. Essa é a nossa lição para domingo, para que você possa levar um bom estudo, uma boa aula, uma aula tov, né? E nós vamos entender isso hoje. Uma aula tov para os seus alunos. E isso, esses sentimentos, sentir, agir, enfim, eles podem influenciar, tá? A vontade e refletir nas minhas ações, naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou responder. Por isso a abordagem dessa lição é a afetividade do ser humano. Então nós vamos buscar definir a diferença entre emoções e sentimentos e compreender a importância
na vida cognitiva, na vida de experiência, no viver, no cotidiano, de espiritual e físico também do ser humano. Tem uma reflexão, como que eu vou dizer assim, tem um reflexo muito grande dentro de uma convivência. Nós somos, como diz Efésios, uma família. E se nós somos uma família, nós precisamos ter o controle dessas emoções. É claro que uma hora ou outra pode sair do controle, pode sim, mas nós vamos lutar sempre amparado com a palavra de Deus para que isso não aconteça. Nossa palavra-chave ou palavras-chaves é emoções e sentimento. Dá uma olhada aí, né? Às vezes alegre, às vezes triste, com raiva, medo, susto, choque, enfim, é uma infinidade de emoções e sentimentos. Claro que eu estou usando aqui uma hipérbole para definir o que nós sentimos em alguns momentos. Dentro da nossa palavra-chave, vamos primeiro definir emoções. Então, emoções, elas são reações imediatas, intensas, muitas vezes automáticas. Às vezes nós até paramos para pensar, às vezes nós damos um tempinho e daí colocamos para fora. Elas surgem assim, é a resposta daquilo que está dentro de nós, dos estímulos, tanto interno quanto externo, mas geralmente vem do interior, então ela surge rapidamente. Alguém que te empurra, altera o corpo, batimento, expressão facial, tensão muscular. Então são mais biológicos e instintivos, tá? As emoções, elas fazem isso. E diga-se de passagem, nós precisamos controlar as nossas emoções. Sentimentos é a interpretação do consciente, então ele é mais prolongado. E é o reflexo das emoções, né? Então ele permanece por mais tempo. Quando alguém te faz uma coisa, a emoção vai fazer você reagir de uma forma. O resultado de que você reagiu ou não vai provocar um sentimento. Então está ligado ao pensamento, às memórias, às decisões. Então é mais subjetivo, é mais complexo. Mas sabe quando diz que você tem uma mágoa guardada? É um sentimento que você está guardando dentro de você. Então ele pode perdurar por mais tempo dentro de você. Então daí nós temos a reação das pessoas. Emoções, meu Deus, assustou. O que foi que eu fiz? Imagina Adão quando comeu o fruto, né? Ele deve ter falado, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Já os sentimentos é diferente, a interpretação da emoção mais o pensamento. O que vai acontecer? Ele pensa, sou útil, é um pensamento positivo e o sentimento vem de esperança. É isso que provoca no ser humano as emoções, as reações, trazendo à tona o seu sentimento, aquilo que começa no interior e se apresenta ao exterior, né? Então, o que a Bíblia revela, básico aqui, só para nós entrarmos no assunto, que Deus possui emoções. Olha que palavra é essa, antropopaticamente. Você sabe o que é antropopatia? É atribuir reações humanas a animais, coisas e divindade. Por exemplo, Deus é espírito. Ele não tem, mas o braço forte do Senhor o livrou. Então nós estamos usando a antropopatia, que é atribuir, como se diz, agora fugiu da memória. Por exemplo, formas, né, emoções, atribuir qualidades, características, enfim, a seres divinos, animais. Por exemplo, o cachorro sorriu para mim. Tá? Esses recursos bíblicos mostram de forma acessível ao homem como Deus reage moralmente. Não é que ele tenha um braço, que ele tem, ele é espírito. Jesus, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, mas Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade. Então Deus reage moralmente como? Com amor, João 3,16, dando seu filho, com zelo, com ira justa, com compadecimento. Então isso vai demonstrar que sentir
não é sinal de fragilidade. Eu sei que nós somos machões, homem não chora, enfim, não, mas isso não é fragilidade, mas é a imagem, na realidade, parte, né? Isso seria a semelhança de Deus em nós. E aí nós vemos que Jesus também experimentou as emoções. Jesus chorou, João 11:35, ele alegrou-se, ele teve compaixão, ele entristeceu-se profundamente quando ele diz, oh Jerusalém, Jerusalém. Vejam, a tristeza dele. Indignou-se com a injustiça. Jesus também participou, mostrou suas emoções. Então a Bíblia mostra que as emoções elas estão alinhadas ou não com Deus. Quando estão alinhadas ao Espírito, nós temos o fruto, e eu vou falar no próximo slide sobre esse fruto. Quando não está alinhada, as emoções são corrompidas pelo pecado. Aí vem a ira descontrolada, a inveja, a ansiedade, enfim, N's, né? Situações que não vai nos colocar dessa forma. E muitas vezes nós colocamos a culpa no diabo e não é. Tiago 4:1 vai dizer, de onde vêm as guerras, as paixões, as invejas? É de dentro de vocês mesmos. É que vocês cobiçam e nada têm. Enfim, é aí que acontece quando nós não estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Então, quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós temos o fruto que nós vamos produzir dentro de nós, e ele é a base de tudo, que é o amor. E olha só, eu trouxe isso aqui para que você possa entender, o amor é a base de tudo. Então, quando fala de gozo, é o amor rindo. Quando fala de paz, é o amor descansando. Quando fala de longanimidade, é o amor esperando. Quando fala de benignidade, é o amor fazendo bem para o inimigo. Pastor, bem para o inimigo, Mateus capítulo 5, versículo 41 e 42, leia do 3, o 43, o 44 e 45, leia lá do 1, do 41, Mateus 5, 41 ao 45, você vai ter que ser benigno se você tiver o fruto do Espírito, é claro. Bondade é o amor fazendo o bem para o amigo. Fé é o amor confiando, crendo. Mansidão é o amor cuidando. E por último, domínio próprio é o amor equilibrando, que é o que nós precisamos para dominarmos ou equilibrarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então nós precisamos do fruto do Espírito para manter isso equilibrado. Principalmente, eu sei que nós precisamos de tudo, o amor é a base de tudo, mas eu acho que eu vou dizer para mim que eu preciso muito mansidão e domínio próprio. Eu preciso muito disso. Longanimidade também. Longanimidade, mansidão e domínio próprio. O coração é a sede das emoções e precisa ser guardado. Provérbios 4:23. Tudo que você vai guardar, guarda onde? No seu coração. É onde estão as emoções, pensamentos, desejos, decisões. Se tiver desordenado, meu irmão, ele afeta toda a sua vida. Por isso, guarde tudo no seu coração. A paz de Deus guarda sentimentos e pensamento. Filipenses 4:7, que é o nosso texto áureo. Então, essa paz, ela é capaz de proteger as minhas emoções, os meus pensamentos, e Deus, a ação de Deus vai envolver toda a minha alma. Por isso que quando você olhar para mim sorrindo, eu olhar para você sorrindo, nós vamos ver o quê? A paz de Deus guardando nosso corpo, alma e espírito. Vamos para o nosso ponto de número 1, o homem, um ser afetivo, cujo objetivo falar sobre essa natureza afetiva do ser humano, né? E reconhecermos a diferença entre emoções e sentimentos e a relação que tem isso com o pensamento e a vontade. Vamos lá para o nosso primeiro ponto. Propósito disso
é primeiro descobrir o que é ser afetivo, tá? Nosso primeiro ponto é descobrir o que é um ser afetivo. Então vejam bem, as emoções fazem parte da constituição, da criação, da formação do ser humano, desde quando ele foi criado. Então não é fruto ou, digamos, consequência do pecado. Não, muito menos sinais de fraqueza. Um tempo atrás, quando o homem era um pouco, vamos dizer, mais bruto, então chorar era um sinônimo de fraqueza. Não, nós não podemos pensar assim, tá? Nós não podemos pensar desse jeito. É porque Deus incorporou isso dentro de nós, e isso são respostas que o ser humano vai dar para que ajude a interpretar e agir e se relacionar com o mundo à sua volta. Imaginem nós, um ser humano neutro, sem emoções, sem sentimentos, e para nos relacionarmos. Então, é inevitável isso acontecer na sua vida. As emoções e os sentimentos são espontâneos, são naturais, eles fazem parte dessa convivência entre os seres humanos, da comunhão. Então, nós vamos compreender, entender. Então, precisamos de alguma forma mesmo. Então, veja, a palavra afetivo vem do latim affectus, que significa estado da alma, disposição ou sentimento. Então, ser afetivo é possuir a capacidade de experimentar e expressar emoções e sentimentos. Isso, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, Deus, a Bíblia mostra que o próprio Deus, ele possui, como nós falamos na palavra-chave, emoções, afeições, emoções, compaixão, amor, ira, e a ira dele é justa, e graça. Então nós precisamos entender, nós precisamos saber que a afetividade em nós não quer dizer fraqueza, mas é a capacidade de nós expressarmos o nosso interior através do nosso corpo, tá? Então, essa capacidade de amar, essa capacidade de chorar, de odiar, de sentir compaixão, de se alegrar, de indignar-se contra o mal, contra as injustiças, ou se alegrar com a justiça, enfim, a emoção, o sentimento de cada um. Então, nós precisamos entender isso, que isso é um reflexo claro que ainda imperfeito da imagem do Criador. Nós não éramos com essas emoções e esses sentimentos que nós temos. Temos agora sim decorrência do pecado, mas isso já existia na sua perfeição dentro do ser humano antes da queda. Então, nós precisamos compreender, tá, a diferença entre afeto, emoções e sentimento. Afeto é um termo amplo, tá? Qualquer movimento da alma em direção a algo ou alguém. Pode ser positivo, amor, compaixão, ou negativo, tá? Afeição é o tipo específico de afeto, então é voltado ao carinho, à amizade, à ternura, ao relacionamento. Aí nós temos emoções, são reações imediatas, espontâneas e geralmente intensas, né? Deixa eu contar um testemunho aqui, como que isso acontece dentro de nós. Eu estava buscando remédio para mim, mas eu precisei fazer um exame antes e eu não tinha tomado café, e já era 12h40, eu não tinha almoçado. Eu cheguei na fila, tinha uns 25 na minha frente, e eu estava com sede. Quando eu fui tomar água, não tinha copinho para tomar água, tinha lanchonete, mas eu não tinha dinheiro para comer e nem para comprar algo para beber, e eu fui para a fila. E quando foi 1h10, 1h15, faltava ainda 4 pessoas para ser atendida. E vem uma mulher e entra na minha frente, ela cortou a minha fila. Aí eu fiquei tão nervoso, mas eu pedi: Senhor, me ajuda
a controlar as minhas emoções. Claro que não foi dessa forma, eu estou falando por concernente à lição. Mas eu falei, Senhor, me ajuda a controlar as minhas emoções, os meus sentimentos. E consegui, Deus, através do Espírito Santo, conseguiu me dar calma naquela hora. E com uns 10, 15 segundos que aquela mulher cortou a fila e estava na minha frente, ela começou a ter uma convulsão. E aí eu tive que ampará-la e colocar num banco, e a enfermeira veio e atendeu, por isso ela cortou a minha fila. O remédio dela tinha acabado e ela estava com pressa, que ela já estava sentindo, ela já estava sentindo sintomas e que ia acontecer com ela. Então, Deus me ajudou a controlar essas emoções que vêm espontânea, são intensas, são passageiras, mas são intensas. É o medo, a alegria, a surpresa, a raiva que eu tive, mas que, através de Deus, o Espírito Santo, eu tive domínio próprio. Sentimentos são estados afetivos mais duradouros, resultantes de como interpretar nossas emoções e pensamentos. Por exemplo, eu tive um momento de raiva, o Espírito Santo me deu a graça, a misericórdia dele através do fruto. Eu tive mansidão, eu tive paciência, longanimidade, domínio próprio. E o que aconteceu? Em vez de mágoa, de tristeza, de rancor, de ódio, não, o que eu tive foi alegria. Foi felicidade de ter feito, claro, aos olhos de todos, a coisa certa de não brigar com aquela mulher. O impacto dessas afeições. Então o pecado, ele corrompe essas áreas. Ele vai tirar o nosso domínio, tá, dos nossos instintos. E aí nós estudamos já, você pode assistir as outras aulas, você vai descobrir os nossos instintos. E aí o que acontece? Ele vai comprometer todas as nossas áreas, a nossa mente, as nossas emoções, nossos desejos. Então, muitas vezes são desordenados, egoístas e distorcidos, como Tiago está dizendo, de 3 a 4. Vamos ver? Hoje eu estou com a Bíblia do Homem Sábio, ganhei essa Bíblia. Vamos ver, Tiago, capítulo 4, versículo 3 e 4. Vamos ler o que Tiago está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós de que em vão diz a Escritura? O Espírito que em nós habita tem ciúmes, tem zelo, tem cuidado. Então eles vão se tornar distorcidos. Nós vamos orar, nós vamos pedir para o nosso próprio prazer, para os nossos próprios deleites. Nós vamos ser desordenados e egoístas. Então vamos ver aí, o novo nascimento, ele restaura as nossas afeições. Ele faz isso conosco. O novo nascimento, olhe bem, opa, passei demais. O espírito humano é aperfeiçoado, a alma regenerada, a mente transformada, o coração certificado e o corpo ressurreto. Então o Espírito Santo renova os nossos pensamentos, mente, alinha as nossas emoções, o nosso coração e direciona a nossa vontade para o que agrada a Deus, obediência. Assim nós vamos passar a amar a Deus, amar o que Deus ama e rejeitar o que Ele rejeita. Então, se nós estamos dessa forma, e esse aqui nós vamos usar mais para frente, para falar desse desenho aí, tá? E se nós estamos dessa forma, então o que acontece? Nós vamos amar o que Deus ama, nós não vamos amar o mundo. Por quê? Porque o nosso espírito humano é aperfeiçoado, a nossa alma regenerada, a nossa mente transformada, o coração certificado e o corpo aí ele vai se tornar ressurreto. Deus renovou a minha mente, Romanos 12:1,
é metanoia, transformação, mudança da mente. Ele alinha as nossas emoções. Agora eu tenho gozo, eu tenho paz, eu tenho mansidão, eu tenho temperança, eu tenho domínio próprio. É maravilhoso, irmãos, estarmos. E aí eu obedeço a Deus. Eu obedeço a Deus em tudo, cumprindo a vontade dele e não a minha. Por isso nós precisamos ter o fruto do Espírito sempre conosco. Nós temos que frutificar continuamente. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 8. Se deres frutos abundantemente, no original quer dizer continuamente, aí verdadeiramente nós seremos discípulos de Cristo. Nosso segundo subponto, tá? Afetividade, emoções e sentimento. Então, definição e natureza da afetividade. A palavra, já falamos, né? Vem de latim, affectus, indica estado interior da alma, as disposições internas e movimentos emocionais. Então, nós temos a capacidade de sentir, de expressar, de responder emocionalmente. Então, essa estrutura aí vai fazer parte da semelhança, da imagem de Deus, tá? Essa estrutura emocional nossa. Assim, o Deus da Bíblia, ele demonstra compaixão, nós também vamos demonstrar. Lembra que nós estamos alinhados com Deus, então ele muda a mente, ele muda o coração, ele ordena o coração, e nós vamos amar o que ele ama. Então, ele é compassivo, ele é misericordioso, nós vamos ser. Jesus, Mateus 9,36 diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Então veja, ser afetivo é a capacidade que nós temos de sentir, expressar e responder emocionalmente. Aí a letra B é duas dimensões da afetividade. A primeira dimensão é reações rápidas e intensas. Então vai envolver o psicológico, que é o interior, o nefesh, a nossa alma, a nossa consciência. Vai envolver o nível fisiológico, que é o corporal, a alteração do corpo. Alguns ficam com tanta raiva, começam a suar, ou medo também. A frequência cardíaca, aí é a parte fisiológica, tá? As lágrimas, né? A contração muscular, que vontade de esmagar, brincar de roxinho, né? Apertar o pescoço até que fica roxinho. Aí solta. E aí vem a descarga de adrenalina, vem a explosão, aí nós vamos para o nível comportamental, o exterior, as expressões visíveis de alegria ou de raiva, de fuga, do abraço, do tom de voz, da mudança de postura. E se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos por expressar de uma forma em que não demonstramos que temos o Espírito de Deus dentro de nós. Então veja, isso tudo independente, tá? Desses níveis, das emoções virem rápidas, independente de ser boas ou ruins, elas vêm intensamente, elas vão surgir repentinamente, vai durar um pouquinho de tempo, vai passar rápido. Então veja, Elias sentiu medo, fez o quê? Fugiu. Ana chorou profundamente. São reações rápida, o sentimento vai depois. O sentimento vem depois. Mas veja, Elias chorou, Ana chorou profundamente, a ponto do sacerdote dizer para ela, você está embriagada. 1 Samuel 1:10 diz que ela chorou profundamente, você está embriagada. A essa hora da manhã, Jesus indignou-se, Marcos 3:5. Os discípulos ficaram tomados de pavor na tempestade, Marcos 4:38-40. Então, a emoção é um elemento vital na vida humana. E eu diria inseparável também. Então, não pode ser negada. Ela não pode ser reprimida. Ela precisa ser compreendida. Ela precisa ser governada. Me lembra
eu vi no Facebook o pai e o avô olhando, né? O pai olhando a filha, o avô, a neta, a mesma pessoa, menina. E a menina deitada no chão e ela gritava e chorava e esperneava e os dois ficaram sem fazer nada. Até que ela viu que não surtia resultado, levantou sem graça, abraçou o vô pegou no colo e foram embora. Aí ele resolveu colocar no Face explicando, ele disse, meu pai nunca me bateu, ele sempre deixou eu colocar as emoções e os sentimentos para fora. Foi o que nós fizemos ali, ele justificando a ação deles. Então, às vezes nós precisamos entender, às vezes nós precisamos compreender a reação, né, do que acontece e deixar que coloque para fora, desde que não venha prejudicar ninguém. Nesse caso, a menina não estava prejudicando ninguém mesmo. As emoções, sentimentos, estado intenso, duradouro. Então, eles vão surgir a partir das emoções. Eles vão vir a partir das emoções. Então, dura mais tempo, é mais intenso que a emoção. Machuca mais do que a emoção, porque às vezes pode virar uma mágoa, pode virar um amor, né, de namoro, produz estados internos estáveis, gratidão, ciúmes, esperança, desesperança. Tá? Então, veja, exemplo, Jacó expressa uma tristeza prolongada pela vida difícil. Gênesis 47:9. Jesus revela profunda tristeza na alma, Mateus 26:38. Paulo fala de grande tristeza e contínua dor no coração, Romanos 9:12. Então os sentimentos são moldáveis. Podem sim ser disciplinados pela fé, arrependimento e pela renovação da mente. E através da frutificação do Espírito. Aí vem a tríade do coração humano, que é pensar, sentir e agir. Então, é como o ser humano funciona integralmente, de forma integrada, né? Pensamento, a mente, sentimento, emoções, vontade, decisões e escolha. Então, veja bem, eu tenho primeiro o desejo, depois eu tenho opções, aí eu tenho a escolha e por último eu vou fazer a decisão, tá? Daquilo que é produzido dentro de mim. Então, Deuteronômio, ele vai dizer, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. A versão King James atualizada, a NVI e a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, vai trazer tuas forças. Mas nós precisamos entender o que Deus está pedindo quando Ele fala, porque essa oração é até hoje. E ela é extensiva a nós também. Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento. Algumas versões trazem de todo o entendimento. Então vejam bem, em hebraico ele vai dizer Behol levevcha, que é de todo o coração, Uverhol nefeshcha, de toda a sua alma, Nafashá quer dizer nefesh, né, de alma. E depois ele vai dizer de todo o teu poder, ou de todas as tuas forças, o verrou meoderá. Mas nós precisamos entender esse meoderá. Veja bem, quando ele fala de todo o coração, sem problema nenhum. Levevcha vem de lev, que é coração. E de toda a tua alma, nefeshá, né, nafeshá, vem de nefesh, que é alma. Mas quando ele diz assim, de todo o teu poder, meoderá vem de meod, quer dizer muito. Então, quando Deus termina a criação, ele diz assim, e viu Deus que era muito bom, tov meod, ele diz. Então, meod bom, né? Quando o Caim fica furioso com o irmão dele, está dizendo que ele está meod furioso, quer dizer muito furioso. Quando as águas do dilúvio aumentam, elas ficam meod poderosas. E Saul, quando ele se torna rei, ele fica meod feliz, ou
muito feliz, né? Mas quando eles querem intensificar esse advérbio, como nós estamos traduzindo, o advérbio é o quê? É uma palavra que é usada para intensificar a outra. Eles dizem que Jacó ficou meode rico, quer dizer, muito, muito rico, porque o hebraico ele não tem o superlativo de muitíssimo, tá? Números, quando os espias vão espiar a terra, eles vão dizer que a terra era meode boa, quer dizer, muito, muito boa. Então a ideia que nós temos de meode é força, mas não significa força, mas é bastante, tá? É muito, ali está errado ali, em vez de força não é força, é muito ou bastante. Então, quando Deus está falando assim, vamos corrigir ali, tá? Espera aí que eu vou corrigir. Vamos corrigir ali. Não é força, é muito ou bastante, tá? Não força. Aí, agora voltamos. Agora aí, ó, veja aí. Então, está dizendo assim, amar a Deus, meoderá, é com a sua potência máxima, é com tudo aquilo que você tem. É com tudo aquilo que você tem. É com sua alma, com seu coração, com seu corpo, com seu dinheiro, com seu carro, com a sua casa, com seus filhos, com a sua família, enfim, com tudo que você tem, com a sua potência máxima. É isso que Deus está falando sobre as emoções, sobre os sentimentos. É tudo isso que Ele quer. É muito mais do que somente seu coração, sua alma. Ele te quer corpo, alma e espírito. Então, ame a Deus dessa forma. Ame a Deus com tudo que você tem. Tá? Vamos lá agora para emoção e vida espiritual. Então, nós temos que entender que é importante ensinar que sentir não é pecado. Tá? Nós vamos sentir vontade de às vezes, principalmente as mulheres, né? Ai, que vontade de matar meu marido, pelas provocações que eles fazem. E aí não é pecado. O pecado é colocar em prática. Tá? Colocar isso. Então, nós vamos reagir de muitas formas. Nós vamos reagir de forma inesperada, nós vamos reagir, então, quando nós recebemos uma notícia e tal, mas isso são parte das nossas emoções. Então, são moralmente neutras. Nós é que vamos definir, nós que vamos ditar como são alimentadas, como são direcionadas, influenciam as nossas atitudes. É nós que vamos decidir. Nós vamos precisar da Bíblia, nós vamos precisar do Espírito Santo. Então, nós vamos trabalhar isso. Então, as emoções, primeiro, vamos devagar aqui para entender bem. Então, olha, Jesus sentiu emoções. Davi expressou. Paulo não escondia seus afetos. Não, Paulo ele estava expondo todos os seus afetos. Então, como que nós devemos fazer? Como são alimentadas, como são direcionadas, como influenciam nossas atitudes. Então as emoções, elas precisam ser reconhecidas, não negadas. Eu estou com raiva, não posso ter raiva. Não, pode sim, você é ser humano. Então precisam ser submetidas, essa raiva precisa ser submetida à palavra de Deus, ou alegria, não importa. Porque também, de repente, você está muito alegre aí e acaba fazendo que nem Davi, né? Pulando, acaba escandalizando e não cumprindo o papel. Então você tem que reconhecer, depois submetidas à palavra de Deus, transformada pelo Espírito Santo, que é o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 a 23. E precisam ser colocadas a serviço de Deus. Tudo que nós vamos fazer, quer comais, quer bebais, quer fazer o que vocês quiserem fazer, fazei em nome de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 16, é isso? Ou 17? 17. E tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus,
dando por ele ações de graças ao Deus Pai. Então vejam bem, nossas emoções e sentimentos fazem parte dessa criatura. Não é um acidente, não é pecado, não é por causa do pecado, não é fraqueza, não. A fé não anula, ela precisa ter disciplina. Ela precisa ser disciplinada. Então, a afetividade é parte da semelhança de Deus. As emoções e sentimentos são reais e legítimos, só que eles precisam ser compreendidos e governados. Direcionados para Deus. Tudo que vocês forem fazer, seja por palavras ou por obras, faça em nome... Então, cuidado. Cuidado com o que você vai dizer no Facebook, cuidado com o que você vai dizer no YouTube, cuidado com o que você vai dizer no Instagram, cuidado com o que você vai dizer no WhatsApp. Cuide para não colocar as suas emoções numa direção que não seja a direção do Senhor, que não louve a Deus, que não glorifique o seu nome. Cuidado com isso. Tá? Vamos em frente, que a hora passa, hein? Rapidinho. Principais afetos da nossa alma. Da nossa alma não, do ser humano. Ela vai se manifestar por 6 emoções básicas: alegria, medo, raiva, tristeza, surpresa ou nojo, tá? E aí vem aceleração do coração, respiração ofegante, tensão, boca seca ou demais, náuseas, mudança da expressão facial. Então a Bíblia dá inúmeros exemplos dessas reações, dessas emoções. O primeiro casal, Adão e Eva, eles pecam, né? Eles sentem isso, eles vão refletir sobre isso, né? Então vamos lá. As emoções, o primeiro casal, alegria na criação. Eita, né? Eles ambos estavam nu e não se envergonhava. Quando ele vê Eva, ele diz: essa agora ossos dos meus ossos, e será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Oh, que alegria! Né? E veio as emoções depois do pecado também: a vergonha, o medo, a fuga, a percepção da nudez, o desespero, temeram diante da voz, se esconderam, tentaram se cobrir. O que antes era normal, agora vira constrangimento. O que antes era comunhão, relacionamento, convivência, agora vira uma fuga. Então, vejam como Adão e Eva, ele usa no período da convivência do Éden, até ser exposto, todas essas emoções, essas 6 emoções básicas, eles vão usar todas elas, assim como nós usamos no dia a dia também. E aí vem os sentimentos duradouros após a queda. Deus dá o veredito. Aí veio a dor, veio a frustração, veio a angústia, a fadiga, a sensação de perda, o luto existencial. Caim mata Abel, a expulsão do Éden vai produzir um impacto profundo e duradouro, um impacto emocional, a tragédia de perderem o seu lar, 5 crises, crise espiritual, pecaram, crise conjugal, foi a Eva, crise financeira, foram expulsos do Éden, crise familiar, o Caim mata Abel. Então vejam, é uma crise atrás da outra, uma frustração atrás da outra. E aí eles sentiram esse distanciamento, essa ruptura entre eles e Deus. Aí marca o sofrimento afetivo. Antes só tinha afetividade boa, agora vai entrar o sofrimento afetivo na vida do homem. Tá? Exemplos bíblicos de emoções: alegria, para o professor, para os alunos, é uma emoção positiva, ligada à conquista, relacionamento, a bênçãos. Efeitos: leva um sorriso, aumenta a energia, a conexão social. Paulo ordena em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor.
é uma alegria espiritual, é fruto do Espírito, é independente da circunstância, é a paz que habita no nosso coração, 1 Pedro 1:8. Tristeza é uma emoção legítima diante de dor, da perca, de uma notícia ruim, diante de pessoas. Eu, por exemplo, quando eu tive câncer, que nós estávamos na frente do médico, e o médico ele dá essa notícia, então veio a tristeza. Eu chorei, assim como Jesus, João 11:35. Paulo fala da tristeza, 2 Coríntios 7:10, então ela foi curada, porque eu fui curado. Foi transformado pelo Senhor. Salmo 35. A ira, reação diante da injustiça, da ameaça. Jesus sentiu a ira justa, Mateus 3:5. Ele fala dos cambistas. Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Então aí nós vamos entender que nós podemos irar, nós não podemos trazer para fora aquelas emoções causadas por causa da ira. Nós temos que, a ira, ela é justa, ela não precisa alimentar, continuar alimentando e nem colocar para fora o sentimento, o ódio, o rancor, a vingança. Não entrega na mão do Senhor, assim tem que entregar. Não adianta, tem coisas que é Deus que vai fazer por nós. O medo é reação perigosa, é real. Aquilo que é perigo, um assaltante, um carro que está vindo em sua direção. Quando é percebido, né? E a Bíblia vai dizer, não temas porque eu sou contigo. Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas poder, mansidão, amor. Então o medo é saudável. Porque você pode, diante de uma oferta, você ficar com medo, falando, não vou lá que isso aí vai me fazer mal, isso vai me prejudicar. Compaixão, emoção empática, é reconhecer a dor do outro. Jesus se moveu de íntima compaixão, leva a misericórdia, leva ao serviço, à evangelização, a atender o necessitado. E aí o amor. É a emoção elevada, é o ágape, é a decisão, é o compromisso com a piedade, que nós vamos estudar na próxima lição, se não me falha a memória, a 9 a 10, se não me falha a memória, a lição 10. Então o amor é paciente, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor tudo sofre, tudo suporta. Então veja que amar, quem ama, é nascido de Deus. 1 João 4, 7 a 8. Então o amor tem que integrar a emoção, a atitude e o sacrifício. Então o amor, o sacrifício de Cristo na cruz. Então o amor vai integrar nossa emoção, nosso sentimento e nossa atitude. Aí por último a inveja, é uma emoção destrutiva pela alegria do outro. Paulo condena como obra da carne, Gálatas 5:21, a inveja corrói o relacionamento. O provérbio vai dizer que a inveja é a podridão dos ossos. Então, as emoções são parte essencial da criação divina. Guarde bem isso. Mas nós precisamos o quê? Anulá-las? Não. Nós precisamos nos redimir e governar as nossas emoções. Cada palavra, cada afeto, cada gesto, cada atitude que seja guiada pelo Espírito Santo. Aí está aí inveja, ira e ódio de Caim e Abel. É uma das mais claras demonstrações da emoção não controlada. Vamos ver como é que aconteceu esse relato bíblico. Uma emoção pode crescer se você alimentar ela, se você não controlar, se você não governar através do Espírito Santo. O que vai acontecer? A ira como emoção fisiológica, então ela vai deixa eu ver aqui, onde está a anotação aqui, ela vai, Gênesis 4 e 5 foi o que Caim teve por Abel. Então Deus oferece uma direção
antes. A ira foi transformada em inveja e ódio. Qual foi a consequência? Culpa, medo, isolamento. Caim vai fazer a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Ele vai fugir. Ele vai procurar se esconder. Ele vai dizer assim, cadê seu irmão? Ele falou, sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu quem tô cuidar dele? Não sou eu, não. Então vejam como que isso prejudica, né? Essa inveja, essa definição geral de sentimento aí é mental, é um sentimento, é experiência consciente. Ela é interpretada, ela é percebida. Então, na mente é um processamento consciente, é subjetivo, cada pessoa vai interpretar de uma forma única, cada um vai interpretar de um jeito, é duradouro esse sentimento. Tá? Então aí nós temos a ira transformada em ressentimento, o ressentimento em inveja, a inveja vai gerar o ódio, e o ódio vai gerar o quê? O assassinato. Então veja como que isso vai destruir a vida de um. Então o sentimento, ele orienta a ação. O sentimento é a percepção da nossa emoção. Então a alma ela vai interpretar, dar um nome e atribuir significado. Estou seguro ou inseguro? Veja, é o que acontece com Caim e Abel. Então, como vem a emoção natural, a ira, ela vai causar uma reação fisiológica visível. Seu semblante mudou. Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Gênesis 4 e 6. Ou seja, Deus reconheceu a emoção. Ele também mostra que precisa ser governada. Sabe, se nós andarmos na direção de Deus, nós não vamos gerar essa inveja, nós não vamos alimentar esse ressentimento, nós não vamos culminar no assassinato e pior, porque quando Deus fala no Antigo Testamento, assassinato era tirar a vida. No Novo Testamento já está falando que se você irar-se contra o seu irmão, você já pecou. Então a consequência é o quê? É culpa, é medo, é isolamento, vai correr, vai fugir. Ele vai deixar a perda da paz, vai viver errante, ele vai viver distanciado de Deus. Ele vai... por isso a depressão, a ansiedade estão atacando as pessoas. Então nós precisamos processar isso, querendo ou não, espiritualmente. Deus trabalhar no meu coração para controlar as minhas emoções, para que não gere um sentimento, uma fuga, um desespero, um isolamento. Então a ira não deve ser nutrida. Ela é natural, ela vai surgir, ela vai vir. Aí vem o ressentimento, o ódio. Então veja, ele tenta negar, mas a voz do sangue fala. Ele tem medo, todo aquele que me achar vai me matar, ele está com medo agora, ele perdeu a paz, ele vai viver errante, fugitivo. Então, os sentimentos pecaminosos não ficam isolados. Eles vão gerando um novo sentimento, eles vão gerando um sentimento atrás do outro. Então controle suas emoções, porque senão elas vão crescer. Inveja é um pecado silencioso, que desfaz, mas corrói. Provérbios 4:30. É a podridão dos ossos. A ira humana, quando alimentada, ela abre espaço para o inimigo. O coração precisa ser guardado. A advertência de Deus a expressão da sua graça é preventiva. Deixa eu te fazer umas perguntinhas. Primeiro, que emoção Caim sentiu? E aí eu pergunto, que emoção você está sentindo nesse momento?
o que você vai fazer com isso que você está sentindo? Porque vai gerar um sentimento e você vai alimentar esse sentimento? Então veja bem, guarde o seu coração. A história de Caim mostra que a ira, quando não controlada, vai se transformar em algo muito pior. Um sentimento destrutivo de ódio que pode matar o irmão, não só fisicamente, mas espiritualmente. Sinopse do nosso ponto 1, ou síntese, a afetividade humana, que inclui emoções e sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir, demonstrar afetos. Vamos para o nosso segundo ponto. Segundo ponto ainda, hein? Meu Deus, assistem 2 vezes aí, tá? Mas não deixa de assistir, não. Emoções, experiências e controle. Vamos ver aí, né? Embora essas emoções sejam instintivas, é responsabilidade minha e sua administrá-la através da palavra de Deus. Fazem parte. Eu estou sendo redundante aqui, tá? Redundante para que você possa compreender que as emoções vão fazer parte. Então a reação e a decisão é sua, tá? Não é de outro, não. Então a emoção, ela é natural. As emoções como medo, raiva, tristeza, elas vão surgir muitas vezes sem que a vontade, sem que você tenha vontade disso. Mas você precisa escolher de forma moral. Você precisa escolher de forma tranquila. Irai-vos, mas não, pecai-vos. Então ele dá ali, a emoção é natural. Então você tem a perspectiva de irar, mas você não pode pecar. Então a emoção não é pecado, a decisão sim. Então quando a emoção vira pecado, aí, meu irmão, por isso que vem, irai-vos é uma reação inevitável em situações de injustiça, por exemplo. Agora vem o conselho, não peque, é a decisão moral posterior que define como responder. Então sentir é natural, agir má é escolha. Então cuide das suas escolhas. O ponto 3, 1 de 3, quando a emoção vira pecado, não pequeis. Não conservei a vossa raiva até o pôr do sol. Então veja, não pequeis. A ira justa, ela vai conter. Quando você ira, mas você não peca, o que vai acontecer? Você vai conter, você vai cercar o orgulho, o desejo de vingança, a intenção de ferir, o ressentimento, a malícia. É isso que você vai fazer. Então você não peca, você não coloca esses sentimentos para fora. E se esses elementos entram na emoção, aí ela vai se tornar pecaminosa. Então você retrai isso, aí você vai mostrar através do seu corpo. Não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Então quer dizer, o problema não é sentir, o problema é reter, você dormir com isso. O rancor, a amargura, a hostilidade, a falta de perdão. Então Paulo está autorizando você 24 horas. Porque ele diz ali, não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Eu diria 12 horas. Né? Ou 24, se você pecou, se você se irou depois do pôr do sol, você tem até o outro dia e o pôr do sol todo para que você se retrate. Então não deixe a ira dominar você, não vá nutrir essa infecção emocional dentro de você. E não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Então Satanás ele vai agir em ambientes onde está inflamado, onde as emoções estão ali fervendo. Então ele vai distorcer a sua percepção do que é bom, do que é mal. Não foi isso que Deus disse, que você não pode comer, viu? Ele vai distorcer, ele vai semear a acusação. Não, mas você tem razão, ele está errado, vai lá. Então, e ele vai alimentar a vingança, vai lá. Não, você vai estar dentro do seu direito, dentro da sua razão. Ele vai destruir os relacionamentos.
Então você não pode dar lugar ao diabo. Além de você ter só 12 horas ou 24 para não conservar essa ira dentro de você, você não pode dar lugar ao diabo. Então a diferença entre a ira justa e a ira pecaminosa é a reação que você vai ter contra a injustiça, a idolatria. Então, essa ira, ela pode ser justa ou pecaminosa. Então, nunca é movida pelo orgulho ferido. Você tem que centrar sua vida no Espírito Santo. É dirigida ao mal e não às pessoas. A sua ira tem que ser dirigida àquele ato que foi feito e não à pessoa que cometeu. Leva ações corretas e não destrutivas. Então, a ira justa é Jesus expulsando os cambistas. É Moisés indignado com a idolatria. É Paulo em Atenas diante da idolatria. É Lutero com as indulgências. Veja que ele não ataca pessoas, ele coloca as indulgências lá. É o Wilberforce contra a escravidão. É o salmista indignado contra o mal. Então veja, irar-se somente com certa pessoa, no grau certo, na hora certa, pela razão certa, de maneira certa. Não pode ser de maneira errada, não pode ser alimentada pelo diabo, não pode dar lugar ao diabo. A pecaminosa é diferente, ela é movida pelo orgulho, a vaidade, a frustração. Ela explode em raiva e apodrece dentro de você. Ela contamina o coração, ela distorce o julgamento, ela quebra os relacionamentos. É isso que o diabo quer fazer conosco. Então, ela é manifestada de maneira errada. Ela é aplicada de maneira errada. Ela vai ventilar mais ira ainda. Olhe bem, 2 Timóteo vai dizer assim, olha, ele diz, continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. No 16 ele vai dizer assim, 2 Timóteo capítulo 2 e 16 ele vai dizer, as conversas inúteis e profanas, evita. Quem age assim promove a impiedade, quer dizer, vai promover mais coisas ainda. E tais palavras se alastrarão como câncer, no versículo 17. Estou usando a King James, tá? Contudo, o firme fundamento de Deus é permanecer inabalável. Então, como que nós vamos controlar? Olha o 26. O 24, 2 Timóteo 2 e 24 vai dizer, ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar e paciente. Essas são as maneiras corretas. Esse é o caminho bíblico, reação mais decisão. É congelar essa ira. Implodir essas coisas ruins dentro de nós. Então veja, disciplinar as nossas emoções, não alimentar a ira, o medo, o orgulho e a inveja, diante desse texto, responder com mansidão, com tranquilidade, pela fé, não pela carne, e se render ao domínio de Cristo no coração. É isso que nós devemos fazer, eu e você, todos nós. Para quê? Isso vai fechar as brechas espirituais, vai preservar o relacionamento e fortalecer o seu caráter. Como? Manifestando o fruto do Espírito na sua vida. Isso é maravilhoso, isso é uma vida cristã diante de Deus e dos homens. É isso, controle total das emoções, dos sentimentos. Tudo sob controle meu, mas claro que o Espírito Santo agindo em mim, para que eu possa agir dessa forma. Então vamos lá, emoções e pecado, nosso segundo subponto. Embora emoções sejam instintivas, façam parte da estrutura que Deus nos colocou em nós, não significa que toda emoção seja moralmente neutra. Não. Tem umas que surgem como reação natural, mas que revelam sua repetição ou intensidades
pecados alojados no coração. Soberbo, mal-humorado, ingrato, né? Quem que é esse? De quem que eu estou falando? De Nabal. Sua insensatez lhe custou a vida, seu coração altivo e terreno, fértil para emoções negativas e sentimentos facciosos. Esse é Nabal. Veja, o orgulho é a raiz das emoções pecaminosas. Então as emoções não são pecado. Olha aí, o orgulho ferido, as emoções de Nabal. Reação imediata. Quem é Davi? Conheço esse camarada? Você já ouviu falar dele? Eu não. Eu vou deixar de dar para o meu povo para dar ele? Não, não conheço. Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? É, o orgulho ferido. Aí vem a ira. Respondeu com dureza. Tão elevado, desprezando Davi. Estava com o coração inflamado, de soberba, de emoções agressivas. Depois vem o medo e o choque. Aí vem o sentimento de Nabal, né? Qual é o sentimento dele? Avareza, apego às riquezas, moldava suas decisões. A soberba, autossuficiência constante. A insensibilidade, a falta de compaixão para com o próximo. A empatia, saber que Davi estava sendo perseguido, saber que Davi estava com 400 homens dentro de cavernas, tentando sobreviver, sendo guiado por Deus ali. Ele não quis ir contra Saul. Hostilidade, uma disposição fixa, não apenas momentânea, não, foi seguida. Resultado o quê? Quase no massacre. Quase foi no massacre. Mas aí teve uma mulher sábia que foi lá e contornou a situação. Mas ele acabou perdendo a vida. O choque foi tão grande, a emoção foi tão forte que ele acabou perdendo a Bíblia não relata, mas eu acredito que foi um infarto que ele teve. Vamos para o nosso terceiro ponto, do segundo subponto, os aspectos positivos das emoções. Se nós vimos o negativo, agora vamos ver o positivo, tá? Embora as emoções se tornam perigosas quando descontroladas, a Bíblia também mostra que as emoções fazem parte, né, da graça comum de Deus para o nosso funcionamento saudável. Então, assim Deus nos deu o medo. Deus nos deu o medo como preservação da vida. Você não vai onde você sabe que é perigoso. O medo te alerta. É um mecanismo físico de autoproteção. Ele vai te alertar. Não vá, não faz. E, inclusive nos trabalhos, nas empresas, tem aquela caveirinha, né, 2 ossinhos lá vermelhos, dizendo, não chega aí não chega. Não vá aí perto, tá? Então Jesus expressa essas mesmas emoções, né? Ele tem compaixão, ele tem tristeza diante da morte de Lázaro. Ele tem indignação, mas deixa eu fazer, que tristeza, por que Jesus chorou no túmulo de Lázaro? Muita gente fala porque é amigo dele, morreu. Não. Jesus chorou porque tinha que tirar ele do seio de Abraão, trazer para o mundo de volta. Ele já estava salvo, ele já tinha vencido na vida. Tinha que tirar ele do melhor lugar para trazer para esse mundo de novo. E daí Jesus chorou. Jesus chorou por esse motivo. Não foi porque ele morreu, porque ele ia ressuscitar. Ele sabia que era para a glória de Deus. Mas era um amigo que ele amava, então foi muito doído para ele tirar Lázaro da onde estava e trazer de volta para este mundo corrompido. Então veja, alegria em Deus, regozijai-vos no Senhor outra vez. Então alegria cristã é uma emoção produzida pelo fruto do Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Então, ela é contínua, ela não depende, não pode, a nossa paz não pode depender da circunstância. Porque ela é na confiança de Deus, ela vai surgir da confiança que nós temos nele. Ela sustenta nas tribulações, 1 Pedro 1,8. Ela testemunha ao mundo que a esperança está em Cristo. Por isso nós devemos cultivar hábitos espirituais, oração, louvor, palavra,
cultuar, comunhão, compaixão, misericórdia. Então, mesmo em tempos difíceis, e aí que eu tento ser um crente, mas não é fácil, eu concordo com você. Olhe bem, Tiago vai dizer, olha, Romanos capítulo 12, é isso? Vamos ver se a memória está boa ainda. Vamos lá para Romanos capítulo 12 e versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Aí Tiago vai piorar, ele diz assim, olha, Tiago capítulo 1, versículo 2, tende grande gozo quando estiverdes passando por tribulações. Aí ele ainda incrementa um pouco mais, Tiago capítulo 1, versículo 12 diz, bem-aventurado o homem que passa por provações. Então veja, mesmo em tempos difíceis, nós temos que ter alegria. Nós temos que ter ser feliz diante de Deus. É a Bíblia que está dizendo. Então, compaixão, Jesus via as multidões, ele moveu-se de íntima compaixão. Isso é sensibilidade, isso é empatia, isso é desejo de ajudar. Isso é movimento em direção ao necessitado. Não é só olhar, sentir e chorar, não. É movimentar-se em direção a ele. Jesus não sentiu isso aí, deu uma disfarçada, vou sair. Então, nós temos que desenvolver a empatia, nós temos que ajudar os necessitados. E a compaixão vai fortalecer a unidade da igreja. Gratidão. Em tudo dai graça. Tudo. A gratidão é uma emoção que reconhece a graça de Deus sobre nós, a bondade dos irmãos e a intervenção divina em cada detalhe da vida. A gratidão diz que eu tenho tudo, mas que eu não consegui nada pelo meu próprio esforço. É Romanos capítulo 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É reconhecer que, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 7 e 8 vai dizer que nós devemos reconhecer que tudo que acontece, nós somos vasos de barro, a excelência do poder está dentro de nós. Então não é apenas pensamento, mas é um sentimento. Nós temos que expressar a nossa gratidão em louvor, em palavras, em atitudes. Agradecer todo dia, agradecer pela comida que eu tenho. Primeiro, agradecer porque eu acordei. Salmos número 5, verso 3. Eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Senhor, obrigado pelo pão, pelo café. Mas não somente isso. Obrigado porque eu posso comer o pão e posso tomar o café. Quando eu não como e não tomo, é uma escolha, uma opção minha. Nós devemos fazer isso. Nós devemos parar de murmurar. Você sabe o que é murmurar? Eu vou bem simples, sem muitas... né? O que é murmurar? É rosnar contra Deus. É isso que é ser ingrato. Murmuração é rosnar contra Deus. A sinopse do nosso ponto Deus, embora as emoções sejam pecaminosas, em si, a decisão de como agir diante delas é nossa responsabilidade para não dar lugar ao pecado. Seja grato. Agradeça a Deus pela vida, por tudo que você tem. E agradeça a Deus não somente pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é na sua vida. Vamos para o nosso terceiro e último ponto, sentimentos guardados por Deus. Demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas a paz de Deus que guarda os corações dos que creem. Então, a falsa autonomia humana. E aí o mercado está cheio, exaltando essa autossuficiência pelo seu estudo, pela sua inteligência, pelo seu autocontrole, pela sua regulação emocional, pela sua gestão, enfim, várias coisas que o mercado oferece. E
Deus está dizendo que essa falsa é enganosa, essa falsa autonomia, ela é enganosa, ela é limitada, ela é vulnerável. Jeremias 17, 9 a 10 diz: enganoso é o coração do homem. É enganoso. Veja aí. Ó, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda. Então, ela é cristocêntrica. Ela tem moderação, é mansidão, consciência da presença do Senhor. É oração, é súplica, mas com ação de graça. Deixa eu ver aqui. Por que ela... deixa eu ver as minhas anotações. Ah, tá aqui. Por que ela é enganosa? Por que ela é falsa? Porque o coração humano é limitado. Porque a confiança no próprio homem é maldição. Porque o ser humano não enxerga as profundezas do próprio coração. Olha, somente Deus esquadrinha e prova o íntimo. Ele diz assim: sou eu que sondo o coração, os rins e esquadrinho o coração. Nós temos duas glândulas no rim que, quando você recebe, por exemplo, é um assalto, você tem duas reações: fugir ou reagir. Essa intenção do que vamos fazer, ela vem dos rins, que aí demonstra no nosso coração, ela sobe para o coração. E Deus sonda se seu coração é um e sua intenção é outra. Ele esquadrinha a vontade, o que o seu coração pensa, mas a intenção ele também já sabe, antes mesmo de apresentar no seu coração. Ele esquadrinha, ele prova o íntimo. Então os métodos humanos podem ajudar, mas não salva o coração. O autocontrole é instável, o controle de Deus é perfeito. O cristão deve usar ferramentas úteis, mas nunca confiar nela. Sim, nós podemos usar as ferramentas, não, mas acima da palavra de Deus. Nunca, nunca, nunca confiar nelas acima da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Nós devemos confiar nisso. Então, a verdadeira estabilidade emocional começa quando reconhecemos nossa incapacidade e nos rendermos a Cristo. É aí que começa. Aí que vem Deus agindo na nossa vida. Olha só, eu preparei aqui para vocês, dentro dessa falsa autonomia, 5 passos para nós praticarmos. Primeiro, regozijo constante, alegria constante. Segundo, moderação e mansidão. Terceiro, consciência da proximidade do Senhor. Ele tem que estar perto. Quarto passo, substituir a ansiedade pela oração. Eu sei que é difícil. São proposta, um modelo prático que você pode ou não colocar em prática. É só uma opção, tá? E receber a paz e guardar ela no coração. Então, a paz de Deus que guarda não é um privilégio esotérico, mas é uma consequência promissora da vida obediente e humilde em Cristo, que recorre à oração com um coração agradecido. A gratidão é curadora. Deixa eu voltar aqui, peraí. Ponto 2, obediência. Voltar aqui. Obediência e humildade. Então, veja. Era o que nós estávamos falando. Então, a obediência, o ponto 2, obediência, humildade e oração, tá? Então, é justamente o que nós estávamos falando e dando esses 5 dicas. Faça isso. Tente colocar em prática. Ore a Deus. Ele vai guardar o seu coração. Ele vai conduzir. A paz de Deus que guarda, ela não é algo esotérico, não é uma mágica. Deus vai agir por nós. Se nós obedecermos, nos humilharmos, se eu orar, assim a nossa alma vai permanecer firme. Mesmo quando o mundo rugir, eu vou estar firme. Eu vou dizer: Senhor, eu reconheço a minha fragilidade.
Senhor, me ensina a ser alegre, independente da circunstância. Senhor, me dá moderação para vencer esse ser humano impulsivo que está dentro de mim. Que eu possa lembrar constantemente da tua palavra, da tua presença. Pede para ele substituir, ore assim, Senhor, substitua essa ansiedade por oração, pela tua paz, por gratidão a ti, Senhor. Porque isso as pessoas não vão entender, vai exceder todo o entendimento. Que o Senhor possa guardar o meu coração. Que o Senhor possa cuidar de mim. É isso que nós precisamos. Sinopse do ponto 3, a verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos vem da paz de Deus, alcançada através da obediência, humildade e oração em Cristo Jesus. Nossa conclusão, não somos nós, com a nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito Santo. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Querido e amado Deus, Pai eterno, Senhor, eu te louvo, eu te exalto, Senhor, neste momento. Senhor, que o Senhor possa dar a paz que excede todo o entendimento nesse coraçãozinho aflito, nesse coraçãozinho angustiado, nesse coração ansioso, nesse coração depressivo, que a sua paz possa entrar e fazer morada. Senhor, que o teu Espírito Santo nos conceda o domínio próprio, a mansidão, a temperança, o gozo, a alegria, o amor, para que nós possamos, Senhor, colocar em prática uma vida cristã, que as nossas emoções sejam governadas, direcionadas pelo Espírito Santo, que os nossos sentimentos sejam, Senhor, saudáveis, que a nossa alma esteja alegre e que as nossas atitudes, Senhor, venha transparecer o nosso interior alegre, dirigido pelo Espírito Santo. Assim nós oramos, Pai, abençoando-os em nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Shalom Vrahá, Lehitraot. Até a próxima, se o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.